Deus está sorrindo porque Ele te ama, mas o pecado te separou. Veio então Jesus e morreu por seus pecados, ressuscitou e vive está. Se você o convidar, em você Ele vai morar, seus pecados perdoados, agora salvo está. Deus me ama, isso eu sei, mas que pena, eu pequei. Então Jesus morreu por mim, eu recebo, sou salva assim. Deus nos amou de tal maneira que deu seu único filho, para que todo que nele crê tenha vida eterna. Deus está sorrindo porque Ele te ama, mas o pecado te separou. Veio então Jesus e morreu por seus pecados, ressuscitou e vivo está. Se você o convidar, em você Ele vai morar, seus pecados perdoados, agora salvo está. Deus me ama, isso eu sei, mas que pena, eu pequei. Então Jesus morreu por mim, eu recebo, sou salva assim. Porque pela graça você é salvo, é pela fé, é um presente de Deus. Porque pela graça você é salvo, é pela fé, é um presente de Deus. Oi, crianças, bom dia! Muito bom estar aqui com vocês novamente e espero que logo possamos estar na igreja também, todos juntos lá na nossa sala. Antes de começar a nossa lição, nós vamos orar, falar com Deus, pedir para o Senhor nos guardar, nos abençoar nesse domingo, falar aos nossos corações conforme a vontade dEle. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado por mais um dia de vida. Te agradeço, Senhor, por cada criança que está agora acompanhando essa aula online e também das outras salas da nossa igreja. Abençoe, ó Pai, a cada um e seus familiares. Fale aos nossos corações, a sua vontade, ó Pai, que possamos aprender aquilo que o Senhor tem para nós hoje, ó Pai, e guardar no nosso coração e na nossa mente. Te agradeço, Senhor, pelo teu cuidado, por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós. Em nome de Jesus. Amém. Oi, crianças! O versículo de hoje é o mesmo do domingo passado, que está em Joel 2:13. A Pro vai ler primeiro e depois a gente tenta falar decorado, tá? Voltem para o Senhor, para o seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor. Vamos lá? Voltem para o Senhor, para o seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor. Joel 2:13. Mandem os vídeos que a Pro quer ver todos vocês falando, tá bom? Um beijo! Bom dia, criança! Hoje nós vamos continuar aprendendo que Deus se importa com a gente. Se importa comigo, se importa com vocês. E o tema da nossa lição é a estrangeira que foi bem recebida e vai contar a história de Ruth. A história de Ruth está na Bíblia, no livro de Ruth, nos capítulos 1, 2, 3 e 4. O sol estava quente e duas mulheres caminhavam devagar pela estrada cheia de pedras. A mais nova era Ruth e a mais velha era Noemi,
a sogra de Ruth. Elas estavam fazendo uma viagem de Moabe até Belém. Ruth nunca havia morado em outro lugar, ela só havia morado em Moabe. Mas Noemi já havia morado em Belém há muitos anos atrás. Elas estavam viajando há alguns dias, estavam bem cansadas. E vocês sabem por que duas mulheres estavam fazendo uma viagem tão cansativa e tão perigosa sozinhas? Muitos anos antes, quando Noemi era bem jovem, ela e o seu marido, Elimeleque, haviam vivido em Belém. E Deus havia sido muito amoroso com eles. Havia dado 2 filhos, Malom e Quilion. Porém, numa certa ocasião, a família passou por problemas muito sérios, que nós vamos ver na Bíblia o que aconteceu. No livro de Ruth, capítulo 1, versículo 1, fala assim: No tempo em que Israel era governado por juízes, houve uma grande fome naquele país. Por isso, um homem de Belém, cidade da região de Judá, foi com sua mulher e seus 2 filhos morar por algum tempo num país chamado Moabe. No lugar que Noemi morava com seu marido e com seus filhos, houve muita fome, então eles se mudaram para Moabe. A Bíblia diz que eles fizeram uma longa viagem até Moabe. Noemi, seu marido Elimeleque e seus 2 filhos, Malom e Quilion. Depois de um tempo que eles estavam morando ali em Moabe, o marido de Noemi morreu e ela ficou com seus 2 filhos. Passado um tempo, seus filhos também se casaram. Casaram com Orfa e com Ruth. Mas depois de um tempo, eles também morreram. Então Noemi ficou morando com suas noras. Imagina como foi triste para Noemi perder seu marido, depois seus 2 filhos, e para Orfa e Ruth que perderam seus maridos. Depois de 10 anos que Noemi estava morando ali em Moabe, ela decidiu voltar para Belém e deu essa notícia para suas noras, que ela queria voltar para Belém, de onde ela era, da cidade, do local que ela era. Então, Noemi e Ruth começaram uma longa caminhada pela estrada que conduzia de volta para Belém. Era verão, estava bem quente, as duas deviam estar sentindo bem cansadas a cada dia. A Bíblia não conta detalhes dessa viagem, mas nós podemos imaginar para Ruth como era difícil fazer essa mudança. Ela sempre havia morado em Moabe, ela era dali e nunca tinha se mudado. Para ela, além de ser uma grande aventura essa viagem, ela estava preocupada porque ela ia chegar num lugar diferente que ela não conhecia ninguém além da sua sogra Noemi. Talvez ela tenha pensado que ficaria sozinha, que não teria amigos, ou se eles iriam gostar dela, porque ela estava chegando ali para morar na terra deles. Então ela deve ter tido vários pensamentos enquanto ela fazia aquela viagem. E vocês sabem o que realmente aconteceu com Noemi e Ruth assim que elas chegaram em Belém? Deus cuidou delas o tempo todo. Deus cuidou delas de uma maneira muito maravilhosa. Naquela época, as pessoas que eram pobres tinham permissão para ir nos campos de colheita, para recolher a cevada, para recolher aquilo que caía no chão e que os proprietários dos campos não iam utilizar. E com isso, as pessoas podiam utilizar essa cevada para transformar em grãos e para poder fazer o trigo e fazer o pão. Noemi e Ruth não tinham nada para se alimentar, então Ruth foi até um dos campos para tentar colher um pouco da cevada que estava sendo colhida. Com isso, ela poderia fazer farinha e fazer o pão para se alimentar. Ela trabalhou no campo de um homem chamado Boaz. E Deus tocou no coração de Boaz e ele foi muito bondoso com a Ruth. Mesmo ela sendo estrangeira, mesmo ela sendo de outro lugar, ele deixou ela comer com seus servos na hora do almoço. Ele até disse para os seus servos deixar cair um pouco ali de cevada no chão, alguns grãos ali, para ela poder colher e levar mais coisas para casa. No final do dia, ela levou tudo que havia recolhido para a sua sogra Noemi. Noemi ficou muito agradecida a Deus pela sua bondade e pelo seu cuidado. Boaz também disse para Ruth para ela ir somente no campo dele recolher os grãos. Então, todos os dias,
Ruth ia ao campo de Boaz para recolher a cevada. Depois de um tempo, Boaz se apaixonou por Ruth. Eles se casaram e tiveram um filho chamado Obed. Deus é muito maravilhoso. Ele cuidou da Ruth quando ela estava com medo em uma terra estranha. Ele deu o alimento, ela conheceu Boaz, se casou, teve um filho. Deus abençoou muito a vida de Ruth. Boaz e Ruth não sabiam, mas centenas de anos depois, um dos seus descendentes seria o Senhor Jesus. Obed, que era filho de Ruth e Boaz, foi pai de Jessé, que foi pai de Davi. Centenas de anos depois, Maria casou-se com José, que também era descendente de Davi. Nós sabemos que o pai verdadeiro de Jesus é Deus, mas pensem para Ruth que privilégio, uma moça tão diferente de uma terra estranha, diferente das moças ali de Belém, e Deus a escolheu para fazer parte da família que nasceria o Salvador Jesus. Assim como Deus cuidou de Ruth e Noemi, Ele também cuida de mim e de você. Ele também tem um plano para as nossas vidas. Ele ama e dá valor a todos os tipos de pessoas. Ele se importa com tudo o que nós precisamos. Por isso, Ele preparou um plano maravilhoso de salvação. Ele deu seu Filho Jesus, que nunca pecou, para morrer na cruz pelos meus e pelos seus pecados. Jesus não está morto, Ele está vivo. Ele está cuidando de nós. Ele nos ama, Ele quer ser o nosso amigo. E como nós fazemos isso? Nós precisamos pedir perdão dos nossos pecados, precisamos nos arrepender dos nossos pecados e convidar Jesus para ser o Senhor e Salvador das nossas vidas. Podemos fazer isso através de uma oração. Se você quiser convidar Jesus para morar no seu coraçãozinho, se você ainda não fez, você pode repetir essa oração comigo. Vamos orar? Quem quiser pode repetir com a Pro. Querido Jesus, eu te agradeço por ter morrido na cruz em meu lugar. Eu te agradeço por ter morrido pelos meus pecados. E agora eu peço perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados, e te convido para morar no meu coração e ser o Senhor e Salvador da minha vida. Amém. Se você fez essa oração, você pode ter certeza que Jesus está aí no seu coraçãozinho, orando, cuidando de você, e Ele vai ser o Senhor e Salvador da sua vida. Um beijo, fiquem com Deus. Boa semana.